Ok, esse é o vídeo novo desse canal, e esse canal tem por objetivo principal deixar registrado aqui os meus pensamentos e minhas percepções acerca dos meus objetivos, quase como um diário de um artista. Porque como eu sempre falo, esse é um vídeo que não é roteirizado, eu só pensei em fazer, e o objetivo desse vídeo primordial é mostrar os trabalhos que eu fiz, os treinos que eu fiz durante esses últimos dias. Eu tô sem postar tem mais ou menos 4 semanas, mas eu deveria ter postado 2 semanas atrás, só que eu acabei ficando adoentado e uma crise alérgica, e apesar de não ser muito relevante pro vídeo informar isso, mas é só para deixar clara essa situação. Eu pretendo ficar postando toda semana, postando uns vídeos semanais, e eu fico mostrando os resultados semanais, aquilo que eu fizer. Então, eu quero começar logo, não mostrando os desenhos, mas sim mostrando o treino de linhas, né, que é o aquecimento. Eu fiz essa quantidade aqui, eu acredito que eu cheguei a fazer algo perto de, não sei, 50 páginas, talvez mais, né, possivelmente mais, foi bem mais que isso aqui. Eu não treinei só esse tipo de linhas e círculos, né, eu treinei também esse aqui. Eu comecei esse tipo de treino aqui, que basicamente um cubo, e eu vou direcionando o cubo e vou colocando um elipse dentro dele, né? Então, isso é mais para questão de eu conseguir fazer o cubo de maneira agradável, né? Que fique bem visualmente. Às vezes eu estou desenhando e eu vejo como é que eu estou naquele dia, porque nem sempre você está muito bem naquele dia, né? Então eu fico treinando com essa caneta, com esse tipo de caneta aqui. Eu comecei também treinando com essa caneta aqui, eu acredito, e depois eu vim para esse pincel também, que é a Pen Brush, que eu sempre falo para vocês. E enfim, mas em geral eu treinei mais com esses dois aqui. Apesar que nos últimos dias eu não tenho desenhado tanto com eles, eu tenho focado mais tanto nessa caneta compacta que eu comprei, quanto no brush normal, na Pen Brush, que é o meu principal objetivo, né? Eu também pretendo desenhar com a Cis, só que por enquanto esse aqui é bem mais difícil que a Cis, então eu tô focando nele, até porque em relação ao meu objetivo final, essa caneta, esse brush aqui é mais importante. Enfim, eu fiz esses treinos aqui, mas agora eu queria mostrar o treino que eu fiz, né, de imagens. Vocês vão ver algumas coisas que eu postei possivelmente em vídeo, né? Mas depois eu vou falando algumas coisas a respeito. Esse aqui é o 9mm, eu estou tentando treinar, mas o foco ainda, embora na minha mente esteja algo sobre isso, né? Não é memorizar ainda, vocês vão ver que eu repeti bastante alguns deles, né? Por exemplo, essa 9mm aqui eu repeti algumas vezes. Eu tenho também o treino de pés, que eu acho que eu também cheguei a fazer vídeo, né? Como você pode ver, outra vez aqui a 9mm. Esse treinozinho de tênis aqui, porque eu sempre achei que eu tinha um pouco de dificuldade em relação a desenhar pés, né? E tênis também. Então, eu pretendo fazer um treino de desenhar vários tipos de tênis, né? Em relação ao posicionamento, como vocês podem ver, né? Eu fico variando. Esse aqui eu acho que eu postei num vídeo 6, se não me engano. Também mais um treino de tênis aqui, só que a caneta Cis, né? Ela é uma caneta um pouco mais difícil de manter a qualidade, né? Essa aqui também eu acho que eu postei, um pedacinho possivelmente. Enfim, eu comecei a treinar desenho de porcos, né, também. Entre as peças que eu tinha planejado, por exemplo, memorizar, digamos assim. Eu disse que meu objetivo principal não é memorizar ainda, mas eu tinha que, como você sabe, meu objetivo principal, pelo menos o primeiro dessa saga, digamos assim, que eu estou vivendo, é modificar a pegada, né? Ficar assim. Ele era assim e eu quero que fique assim, porque em relação a alguns movimentos eu acredito que é melhor, e também visualmente é melhor, tá? Então é isso. Então eu escolhi algumas peças para ficar reproduzindo, né? Para ficar fazendo. Essa aqui foi uma que eu não terminei, eu cheguei a começar a filmar, só que a filmagem eu percebi que tava ficando trêmula e acabei que eu não gostei muito. Eu treinei um pouco de bonés também, né? Que às vezes você vai criar algum personagem, você tem que colocar chapéu e boné, né? Enfim. Esse aqui você vai ver bastante, são treinos de run, né? Eu treinei bastante. Eu fiz com... Ela não tá aqui, né? Mas tá assim. Ela com essa caneta aqui. Essa bic aqui, ela tem algum probleminha nela. E ela tá com a bolinha dela liberando um pouco mais de tinta que o normal.
em geral ela libera menos, né? Mas aí eu acabei adotando ela e eu fico só trocando refil. Eu pego outras canetas e fico trocando o refil dela, né? Enfim, é isso. Ela gasta um pouco mais que o normal, mas ela é bem agradável. Mais uma vez, porcos aqui, né? Essa aqui foi um dia que eu resolvi criar um pouquinho, pegar alguns personagens um pouco asiáticos e criar, né? Diferenciando também o rosto, enfim, a posição. O objetivo no futuro é criar, né? Então eu não devo só ficar, como é que eu diria, só treinando repetição, mas como eu disse, né? O meu objetivo principal é ficar fazendo essa pegada, né? Enfim, mais um aqui. Eu tô treinando um pouco de rachura, né? E aqui eu comecei a treinar a cabeça de Ganda, né? O Ganda Head. E vocês vão ver bastante, que eu repeti bastante isso aqui. Primeiro com essa caneta, depois eu vou variando, né? Tubarão também é um dos animais que eu pretendo acabar memorizando. A rã mais uma vez, né? Como vocês podem ver, eu treino cabeça, eu vou treinando na posição e vou variando, né? Rotacionando ela. Mais uma vez porco. Olha só, esse aqui ficou legal, não ficou nada legal esse aqui, ó. Foi a primeira vez que eu tava voltando a pegar com o brush, né? Esse brush aqui. Ele é um pouco mais grosso que uma caneta, né? Ele acaba que ele não é tão, como é que eu diria, ele não é tão fácil de lidar. E aqui tava liberando muita tinta, né? Porque esse brush ele tem duas, como é que eu diria, tem dois padrões, né? Um dia eu explico melhor sobre isso. Enfim, não ficou nada legal essa primeira vez que eu treinei. Mas como eu disse, né? Quando eu faço essa pegada assim, é como se a habilidade caísse um pouco, né? Assim não, assim ela era mais desenvolvida, só que eu estou priorizando fazer a pegada correta. Aqui eu fui tentando desenhar de memória também, né? Mas não ficou legal. Isso aqui também foi de memória, mas também não ficou muito legal ainda. Eu estou errando algumas pequenas coisas ainda. Parece um sapo, beleza, ok, mas a ideia é ficar mais interessante, ficar mais próximo com a imagem que eu tenho na cabeça, né? E aqui um pouco de Ganda também, trabalhando na questão da memória, né? Teve uns que não ficaram legal, enfim, é isso. Aqui eu voltei de novo a treinar normal, né? Tipo assim, treinar visualizando e você vai rotacionando. Aqui eu fiz a modificação, eu peguei com essa caneta, com esse caneta, só que é outra cor no caso. E também fiquei treinando com essa daqui. Eu acredito que seja essa, não é essa não. Quando você vê um pouco mais escura, é porque não dá para diferenciar tanto, mas quando você vê um pouco mais escura, é essa caneta aqui. Quando você vê um pouquinho mais clara, é essa compacta aqui, que é a que eu estou adotando ultimamente, porque eu consigo calibrar, digamos assim, a pressão que eu faço no papel com ela, com mais facilidade. Pronto, essa daqui é mais escura, não sei se dá pra ver no vídeo, né? Porque a linha tá um pouquinho mais escura, você vê aqui, ó, aqui e aqui, entende? Não sei se dá pra perceber isso. Esse é um azul mais clarinho, esse é um azul mais escuro. Quando for azul mais escuro, é essa caneta aqui. Aqui eu fiz uma misturazinha, né, tubarão com porco. Enfim, essa parte de Ganda eu acabei não terminando, mas enfim. Porco mais uma vez, eu treinei um pouco mais de porco que eu imaginava. E eu comecei a treinar um pouco de ternos também, né? Porque, enfim, faz parte do meu treinamento. Um dia talvez eu abra essa questão de treinamento para vocês, explique melhor como funciona e cada etapa, como tem que ser. Mais uma vez porco, né? Vocês podem ver, eu gosto de desenhar porcos também, fica bem legal visualmente. Mais uma vez Ganda aqui, vocês vão ver bastante isso. Tubarão. Aí eu fui treinar um pouco de rosto também, né? Você vê que quando eu fiz a modificação para essa pegada aqui, eu passei um tempinho desenhando o rosto lá atrás, que você pode ver nos vídeos anteriores. Enfim, eu acredito que esse vídeo aqui eu cheguei a postar, eu acho. Foi esse que eu postei. E mais uma vez aqui, mais rostos. Mais uma vez rosto também aqui. Outra vez rosto aqui também, só que com essa caneta, né, mais claro. Mais interessante também desenhar do que com essa caneta aqui. É como se eu, para ver uma diferenciação em relação à pressão, eu consigo fazer um trabalho um pouquinho melhor. Mas porco, né? Se eu colocar a contagem de página por aqui, eu acho que já tenho quase 10. Enfim, terno. Mais uma vez terno aqui também. Porco também, mais uma vez. Talvez porco seja um dos animais que eu mais sei desenhar agora. Quando eu digo desenhar, imagine rotacionar o animal, né? Fazer isso aqui, ó. Rotacionar o animal. Você vê de baixo para cima, você vai girando ele. Não é só girando assim, é girando assim, no próprio eixo também. Enfim, mais uma vez sapo aqui, aí mais outro sapo. Você dá pra ver que aqui eu usei essa caneta, né? E eu usei também essa caneta aqui. Enfim.
Ganda mais uma vez aqui, só que vocês estão vendo aqui uma diferençazinha. Eu tirei essa questão de rachura e de pintar e comecei a fazer com linhas contínuas. Eu chamo de linhas contínuas, né? Que é você não ficar repassando a linha, você passar uma linha direto. Deixa um pouco mais rápido, é um pouquinho mais trabalhoso no sentido de você errar com mais facilidade, mas eu acho legal. Mais uma vez aqui eu fazendo do mesmo jeito, ó, só que modificando as canetas, já pegando com essa caneta aqui. Enfim, mais uma vez ternos. Enfim. Eu deveria ter desenhado mais ternos aqui, né? Um pouquinho mais, rotacionado um pouco mais. Você vê que eu treinei um pouco menos, mas é provável que nos próximos dias eu faça bastante. Eu acabe fazendo um monte. Aqui eu comecei a desenhar o braço do Ganda, no caso, né? Eu acho que eu já tinha decorado como era a parte em 3D da cabeça dele. Então eu achei que por bem de treinar um pouco o braço. Só que lá na frente eu voltei a treinar de novo a cabeça do Ganda, né? Talvez você não veja nesse vídeo, mas nos próximos tem. Que eu voltei a treinar um pouco a cabeça do Ganda, porque é uma questão de proporção também. Não é só você saber como é o que é que tem ali e tudo mais, é você acertar na proporção, né? E nem sempre eu estava feliz com o que eu estava fazendo, né? Esse aqui eu acho que foi de memória. Eu tentando fazer de memória, se dá pra ver. Dá pra ver, tá vendo que eu errei algumas pequenas proporções. Enfim, são coisas que dá pra melhorar. Esse aqui também foi de memória. Um pouco dá pra fazer, dá pra dizer que consegui desenhar um pouco, né? Na minha cabeça o pouco ficou legal. Aí eu comecei a desenhar cavalo, você vê que inicialmente eu não me apego tanto a alguns detalhes, eu vou meio que melhorando depois, né? Ó, e até porque achar uma referência 3D, por exemplo, de um cavalo é muito difícil. Particularmente eu preferia ter uma espécie de tipo escultura de um cavalo. Eu acredito que esse veio primeiro que esse, só que tá errado aqui. Enfim, tem menos detalhe. E aí eu voltei para 9mm, né? De vez em quando tem que voltar para ela porque como eu já disse, né? Às vezes você tem uma peça em 3D na mão, é muito mais fácil você olhar e você ver algumas nuances daquela peça, pelo menos no meu caso particular, e para você aprender melhor. Então acaba que algumas coisas eu não tenho como tocar, como ver realmente de perto, então eu tenho que ficar relembrando, né? Porco mais uma vez para variar, né? Enfim. Porco mais uma vez também. E aí eu treinei um pouquinho de dobra de roupa, né? É só porque eu tava realmente a fim de desenhar nesse dia com essa caneta aqui. E aí eu fiz esse e depois eu fiz esse aqui. Inicialmente eu tava contando por página, tipo assim, eu vou desenhar tantas páginas por dia. Depois eu percebi que isso não era suficiente, que eu deveria ficar focando mais em contar de horas, né? Eu acho que eu cheguei a comentar que eu precisava, em uns vídeos que eu precisava ver essa questão de horas, que eu achava que estava sendo pouco. Esse aqui também eu vou treinar um pouquinho com essa caneta aqui, né? Dá pra perceber, mais escura. Esse aqui foi eu entrando pela primeira vez, dando uma olhada na shotgun, no caso. Acho que é escopeta aqui no Brasil que se chama. Enfim, esse aqui é M4, mas M4 tem muito detalhe, então não quero me prender ao detalhe da M4 por enquanto. Mas escopeta é o suficiente. E aqui mais uma vez braço de Ganda, que eu fiz um pouquinho. Você vê que a variação ele vai girando, né? É uma questão de você ter a peça em si, eu chamo de peça, ou o objeto em si, na sua mente em 3D. E você rotaciona com muita confiança depois você memoriza, né? E esse aqui por último, da série de hoje, coelhos, né? Eu comecei a treinar coelhos. Eu tenho mais algumas páginas, devo estar mais ou menos na página 5, eu acho, ou 4 de desenhar coelhos, né? É porque não vai aparecer nesse vídeo, porque se eu fosse focar em aparecer nesse vídeo, tudo que eu fiz ia ficar um vídeo muito longo. Eu acho que tá ficando até um pouco longo, mas enfim, de maneira geral é isso. Eu queria ter treinado um pouco mais. Quando eu adoeci também eu fiquei com a sensação de que eu deveria ter treinado mais, que eu poderia ter se eu não tivesse adoecido, obviamente, mas mesmo não estando muito bem, eu acabei treinando alguns dias, assim, uma quantidade de hora relevante, que eu chamo relevante, a partir de 3 horas mais ou menos, mas o que o meu coração realmente queria, o que eu realmente desejava e almejava era bem mais que isso, né? Enfim, mas de modo geral, eu acho que
eu atingi pelo menos esse objetivo. Deu para perceber que pelo menos a percepção que eu tive em relação a minha mão, por exemplo, foi que melhorou bastante, assim, a pegada, né, a confiança e o traço também, porque eu não sei se vocês lembram, mas os primeiros desenhos que eu postei aqui com a pegada correta, né, tava muito difícil. Eu até comentei em um dos vídeos que a mudança de material, a mudança de folha, né, já tinha, assim, elevado um pouco o nível em termos de qualidade, né, porque eu tinha colocado em uma folha que é um pouco mais difícil de lidar, mas eu diria que a minha habilidade ela já aumentou bastante, assim, acho que deve ter um mês e meio mais ou menos que eu comecei, né, esses treinos, e enfim, a quantidade é um pouco maior do que eu estou mostrando aqui a vocês, como eu já disse, mas de maneira geral, eu acho que eu tô contente com o resultado, de maneira geral, assim. Eu acredito que mais ou menos daqui uma semana e meia eu devo vir com novos resultados. Eu treinei bastante eu tô treinando bastante, na verdade, não vou dizer que eu treinei bastante, enfim. Eu estou tentando treinar bastante com essas duas aqui, principalmente com essa, né? E talvez eu treine com essa também, eu acabo mostrando alguns desenhos a você. Eu espero que na próxima vez que eu venha mostrando vídeos aqui, eu tenha novidades boas e conforme o tempo for passando eu melhore e atinja esse principal objetivo, né? Eu tenho um prazo de mais ou menos 3 meses para alcançar o nível anterior que eu tinha de pegada, né? Então eu imagino que em 3 meses mais ou menos eu fosse chegar no meu nível anterior, talvez não exatamente igual, mas perto, e daí em diante seria evoluir um pouquinho, né, em relação a isso. Enfim, é isso, eu acho que por hoje é só. Eu agradeço a todos que assistiram e em breve a gente se vê. É isso, valeu!